Relacionamentos verdadeiros. Você sabe o que é um relacionamento verdadeiro? Você tem um relacionamento verdadeiro? Você quer ter um relacionamento verdadeiro? Esse texto aqui é pequeno, mas ele traz muitas explicações e reflexões. Ó. Relacionamentos verdadeiros. Quando duas almas se encontram e se querem bem, tudo flui naturalmente. Existe uma vontade de ser alguém melhor apenas com o intuito de agradar o outro. As considerações e respeitos que fazem com que qualquer ponto de conflito se torne um ponto de conexão. Existe uma ligação tão forte que não há apego, há confiança e não existe cobrança. Relacionamentos verdadeiros nascem da vontade de duas pessoas fazerem dar certo. Nasce do empenho mútuo de cuidar da relação. Esse texto aqui, esses dois últimos parágrafos, quando ele fala assim, ó, existe uma ligação tão forte que não há apego. Isso aqui é o que muitas vezes, quando uma pessoa não tem um relacionamento verdadeiro, a cabeça dela buga quando ela vê duas pessoas tendo um relacionamento verdadeiro. Elas não conseguem entender. Ó, há confiança e não existe cobrança. Relacionamento verdadeiro não precisa ter aquele apego de estar toda hora próximo. Porque existe uma confiança e existe cobrança. Assim, ele pode ir para o futebol. Gente, se você não tiver a sua alma gêmea, ele não vai lhe trair e você também não vai trair ele. Mas os dois têm que estar em comum acordo, como se diz no começo. Ó. Quando duas almas se encontram. É difícil encontrar um casal assim, mas tem. Outra parte aqui. E não existe cobrança. Ah, você não sai comigo. Sai. Quando você está assim no local que vê dois casais conversando um com o outro, segurando na mão, sem tocar no celular, que hoje é muito difícil, isso é um encontro de almas. Geralmente a gente encontra isso em poucas pessoas de mais idade, né? Ou seja, como se fosse a minha mãe, se meu pai fosse vivo, né? Ou então o meu padrasto também fosse vivo. Isso ali seria um encontro de almas. Às vezes você encontra até jovens também, mas é muito difícil. Você tá assim no logo, isso aqui é o que? Confiança. E não existe cobrança, cada um tem a sua parte. Mas muitas vezes, quando eles estão tendo essa confiança e essa não cobrança, que quando eles saem sem ser casal, né? As pessoas, se fosse eu, não deixava. Pois se fosse eu, preferia estar com a minha esposa. Pois se fosse eu, preferia estar com o meu marido. Aí começa aquela negatividade e eles mesmos ficam se perguntando, será que eu estou fazendo certo? Mas não, você está tendo certo, que você não está tendo apego, você está tendo confiança, você sai um com o outro. O relacionamento verdadeiro nasce da vontade de duas pessoas fazerem dar certo. Antes de namorar, cada um não tinha uma coisa para fazer, depois que noivo fica diferente em casa, tem que parar. Gente, isso era do pessoal de antigamente, se chama crença limitante. Não é quer dizer que seja um relacionamento. Existe relacionamento aberto? Existe relacionamento aberto. Mas relacionamentos verdadeiros são aqueles que cada um precisa sair um pouco de dentro da bolha daquele relacionamento para depois eles terem até assunto para conversar. Se amor, eu fui no canto e conversei com não aconteceu isso, o que tu acha? Ela, amor, tava conversando que isso aconteceu. Assuntos de fora para o casal ter um diálogo. Não é fácil, eu vou logo dizer. Dificilmente eu tinha isso. Agora, meu esposo ele não sai para jogar futebol porque é aquele que não joga nada, é o dono da bola, e quando ninguém chama ele para jogar, ele pega a bola e vai embora. Mas ele sai, ele conversa com as irmãs dele, com os vizinhos antigos que a gente morava. Quando tem algum evento da faculdade que eu chamo, ele vai, mas ele tem as amizades dele no trabalho dele. Ele tem, assim, eu tenho que entender que ele trabalha uma parte de oficina, né? Que é mecânico, o pessoal tem uma oficina. Mas eu tenho uma confiança nele, como eu também, quando eu estava trabalhando, sendo professor, ele também tinha confiança em mim. A gente não tinha esse. Hoje, quando a gente sai com nossos filhos, porque eles já estão maiorzinhos e estão na idade de sair e conhecer também os lugares. Mas a gente, de vez em quando, tem aquele momento de conversar, não muito, né? Mas, assim, quando eu quero sair para visitar uma amiga, eu vou, ou ele vai ali na casa de um amigo ver um churrasco, ele vai, mas não demora. Isso depende, é de cada um. Mas relacionamento verdadeiro tem. Então, basta só você sentar e entender com o seu parceiro, tá certo?